Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 17 de janeiro, com um grande destaque para a Bundesliga, Borussia Dortmund e Frankfurt e Dortmund. O Dortmund acabou de perder mais uma partida fora de casa para o Holstein Kiel por 4-2, cogitou uma recuperação depois de estar perdendo por 3-0, mas naquele típico lance de Bundesliga 1, 2 e 3, goleiro na área no último lance do jogo, a sobra não foi do time que estava atacando e o Kiel conseguiu fazer o quarto gol. Ninguém mais respeita o Borussia Dortmund, que caiu para a 9ª colocação com esse desempenho horroroso fora de casa. Enquanto isso, o Frankfurt venceu mais uma e ficou ali pela 3ª colocação. Hoje é um time muito mais confiável do que o Borussia Dortmund. A gente vai falar sobre esse jogo. Na 21ª rodada da Itália, temos uma Roma que melhorou, vem de um empate importante fora de casa contra o Bolonha e não perde a 5 jogos. Também quem não perde a 5 jogos, só que especificamente fora de casa, é o Genoa. Então, apesar de ser uma Roma favorita, o adversário tende a complicar um pouco por aqui. Temos na Arábia Saudita o Al Nassr de Cristiano Ronaldo fora de casa contra o Al Tawoun, ou Tahun, depende da pronúncia. O Al Nassr é sempre bom de acompanhar, mesmo não tendo ali uma expectativa de que o Al Nassr vai chegar para brigar no campeonato, mas é sempre bom acompanhar essa trajetória do Cristiano rumo ao seu 1000º gol. E também temos o Benfica contra o Famalicão na 18ª rodada da Primeira Liga de Portugal. O Benfica nesse momento na 3ª colocação, precisando vencer para poder se aproximar do líder Sporting e do vice-líder Porto. Além disso, tem outros jogos complementares para falar sobre essa sexta-feira. Começamos o nosso planejamento às 2h da tarde no jogo da Arábia Saudita, do Al Nassr contra o Al Tawoun. O Al Nassr fora de casa com uma cotação de 1,50. Confesso que não é muito fácil acompanhar o Al Nassr na Arábia Saudita porque é um time que oscila, né? Tem empatado muito, perdeu até pouco mais do que os seus adversários. Dificilmente a gente vai ver o Al Nassr brigando pelo título, a não ser que o Al Hilal e o Al Ittihad deem uma derrapada juntos, mas acho difícil. Então, qual que é o grande entretenimento por aqui? Cristiano Ronaldo. Olha só, nos últimos 6 jogos consecutivos, não só com o Al Nassr, mas também com a seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo marcou em todos esses jogos. Aqui em Portugal marcou um de pênalti, um gol normal e deu uma assistência. Aqui no jogo do Al Nassr na Saudi Pro League marcou um gol. Aqui na AFC Champions League, a Liga dos Campeões da Ásia, marcou 2 gols e depois contra o Damak marcou um gol e fez um gol de pênalti. Contra o Al Ittihad fez mais um gol aqui e contra o Al Qidod fez mais um gol de pênalti. Nesse momento, o Cristiano Ronaldo nas contas oficiais, né, consideradas pela Europa, 917 gols para Cristiano, 83 para o gol 1000. Nas contas, considerando também amistosos de clubes, ali contra os clubes grandes até, Milan, Manchester City, o Cristiano Ronaldo fez, são 956 gols, então seriam 44 para o 1000 gol, né, para o gol 1000. Mas o próprio Cristiano considera mais essa marca de 917, então faltam 83, deve chegar provavelmente aí daqui a 2 temporadas no máximo, né? A gente também teve a notícia de que aos 40 anos o Cristiano Ronaldo vai ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo, uma coisa que tem dado retorno pro Al Nassr, né? Vamos ser sinceros, Cristiano é um jogadoraço aqui no Al Nassr, continua entregando muito, é uma liga mais acessível, claro, mas ele continua entregando muito e continua nessa gana do seu gol meu. Então você pode aproveitar aqui, óbvio, para trabalhar alguma coisa sobre correção de preço, se o Al Nassr vier jogando com muita vontade, contra o Al Tawoun, por exemplo, se você é um trader, você pode pensar numa vitória do Al Nassr sim, numa situação de back favorito, mas é como eu falei, não é uma equipe muito fácil de se confiar por conta dessas oscilações. Olha só, o Al Tawoun também é um time muito chato de se enfrentar dentro de casa, tá? Só teve, se não me falha a memória, uma derrota em casa. 86% dos jogos ele sai na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo e em 57% dos jogos ele não sofreu gol. Perceba então que é um adversário muito tenso para o time do Cristiano. O Al Nassr também só perdeu uma fora de casa, sai menos na frente do placar, toma gol com mais frequência, inclusive tomou um gol a mais e marcou um pouco mais de gol também. Mas perceba que é um adversário tenso. Então, ao invés de te indicar uma vitória do Al Nassr seca, eu prefiro pensar no cenário de correção, caso o Al Tawoun não comece muito bem, numa possibilidade de trabalhar até um mercado de gols. Vamos dar uma olhada como é que tá o mercado de gols por aqui, ó. Média de 2,29 do Al Tawoun em casa, média de 3,50 do Al Nassr fora. Vamos dar uma olhada no primeiro tempo, jogo parelho. No segundo tempo, queda do time do Cristiano. Em relação a gols marcados fora de casa, 67% das vezes o Al Nassr chegou a marcar mais do que um gol e só em 50% marcou mais do que
2 gols. O time do Al-Tahroun marcou todas as vezes em casa pelo menos um gol e 43% só um cenário de mais do que um gol. Não é uma equipe que sofre tanto, assim como o Al-Nassr não é uma equipe que sofre tanto. Então vamos combinar? Eu acho que um contexto de 2 gols por aqui é mais sadio. Claro, a cotação vai estar ruim, então você precisa pegar uma cotação um pouco mais elevada. Outra coisa, se você trabalha em mercados especiais, ali finalização, gols do próprio Cristiano Ronaldo, pode ser uma ótima, né? É claro que ele não vai marcar todos os jogos até o final dessa trajetória do gol 1000, mas é absurdo o que ele vem fazendo até agora, com 6 jogos consecutivos marcando aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gols marcados nos últimos 6 jogos. Só com a equipe aqui do Al-Nassr, a gente tira 7 gols marcados em 5 partidas. Realmente é um jogadoraço que continua entregando muito, tá? Depois disso, temos na Alemanha Frankfurt e Borussia Dortmund. Difícil mudar o meu discurso por aqui, tá? Vocês sabem o que eu vou falar, você que me acompanha aqui por algum tempo. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, para não se esquecer. Pro YouTube tentar divulgar para novas pessoas, tá difícil. O YouTube tá numa engrenagem lenta e tudo mais, mas faz parte. Depois da regulamentação, a entrega sobre apostas e trade tem sido muito baixa, né? Mas eu continuo por aqui. Meu discurso de Borussia Dortmund é sempre o mesmo, pelo menos até ele se mostrar um time diferente. E eu não confio. Se fosse favorito, seria um favorito que iria se complicar, tá? E assim, não é só número, é questão de observar os jogos. Se você acompanhou Borussia Dortmund e Kiel, Borussia Dortmund teve controle do jogo e tomou 3 gols ali do nada, né? Por quê? Porque falha defensivamente, seja no posicionamento, seja em entregar bola, seja em desatenção, é muito comum acontecer. E joga contra um time complexo. O Frankfurt é um time hoje que se adapta como um camaleão. É um time que sabe propor, é um time que sabe jogar de maneira reativa. Tem um excelente jogador no ataque, que é o egípcio Marmoush, que está na mira do Manchester City, né, e de outros grandes clubes. Deve deixar o Frankfurt, talvez até nessa janela de janeiro, né, até o finalzinho ali, o início de fevereiro, mas por enquanto ele tá por ali, marcou gol no último jogo, o Ekitike também marcou. O time do Frankfurt é muito bem encaixado. Olha só no PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, clica aqui embaixo para ter acesso a mais de 150 competições. Bate o olho aí e me fala, não vou nem querer te influenciar. Bate o olho e me fala o que você tá vendo do Borussia Dortmund. Escreve aí embaixo para mim o que você tá vendo do Borussia Dortmund hoje em dia. É um time que saiu na frente em menos de 40% dos jogos. Se você for comparar o Frankfurt, mais de 60%. Tudo bem, falha pouco em marcar, mas também falha pouco em sofrer. 18 gols sofridos, média de 2,25 gols sofridos por partida fora de casa. Uma vitória. Uma. E 9ª colocação no campeonato. Hoje pode vencer o Frankfurt, pode dar uma coça no Frankfurt, porque futebol é jogado, a gente brinca aqui que lambaria é pescado e tudo mais. Mas no pré, você vir para esse jogo influenciado, enviesado a fazer back Dortmund, você tá tirando essa confiança de outro lugar. Dos números ou do seu conhecimento do que o Dortmund vem apresentando, não é. É um time que tem potencial? Tem. Acabou de perder o Malen agora para o Aston Villa. Vamos dar uma olhada nos gols aqui do Malen, se ele era importante para essa equipe. Ó, Malen. Cadê? Aqui embaixo. Ó, Daniel Malen com 3 gols e nenhuma assistência. Jogou pouco. Jogou metade do que, por exemplo, o Julian Brandt jogou. Teve lesão e tudo mais, mas ainda assim foi o terceiro jogador junto com o Bayer que marcou mais gols na equipe do Dortmund. Ainda assim, hein? Jogando metade do que jogou o Guirassy, por exemplo. O Guirassy, né? Agora, o francês não, da linguagem francesa, mas o Guirassy, não é Guirassy, ou Guirassy. E o Julian Brandt, ou Julian Brandt, eu não vou conseguir pronunciar todos os nomes, vou acabar virando meme. Mas, olha só, um jogador que joga metade dos jogos dos seus titulares e marca metade dos gols, praticamente um jogador que, se fosse titular sempre, marcaria igual aos grandes goleadores. Então é uma perda importante sim para o Borussia Dortmund. Olha aqui em cima falando de jogadores. Marmoush no Frankfurt, 15 gols em 17 partidas, 9 assistências. Isso só na Premier League, nem estou considerando competições europeias, né? Ekitike, que veio do PSG, criticado, né? Foi ali um substituto na época que o Mbappé saiu e tudo mais, já marcou 8. Vem se encontrando muito bem o Ekitike. Então, para mim, hoje é muito difícil confiar no Borussia Dortmund. Para mim, essas cotações estão bem colocadas. Eu viria para cá para trabalhar uma correção de preço, né? Caso o Borussia Dortmund comece muito bem, forçando a cotação do Frankfurt a corrigir, ou ao inverso. Se o Frankfurt entregar o que o mercado já está esperando, que é um pouco mais de superioridade, essa cotação do Dortmund pode corrigir. Vimos como o Borussia Dortmund sofreu contra o Kiel. E aí eu vou pegar, porque vocês sabem que eu gosto de mergulhar um pouco mais fundo na informação. Vou mostrar para vocês como que foi essa derrota do Borussia Dortmund para o Kiel. E olha só,
isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo entrar nesse jogo para mostrar com mais eficácia. Isso aqui, ó. Olha que legal. Olha como o Dortmund veio com muita disposição, com muita intensidade. E o que aconteceu? O Dortmund não conseguiu manter essa disposição até o final e começou a tomar gol de maneira aleatória. Falhas defensivas, óbvio, tem mérito do adversário, mas é uma equipe que cansou. Então, se for para jogar propondo fora de casa contra o Frankfurt, saiba que o Frankfurt sabe se adaptar para poder jogar de maneira reativa. Meu principal objetivo nesse jogo, então, é pensar no mercado de gols. Não duvido aqui que seja um possível jogo para over 2,5, tá? Os últimos jogos entre eles, 2-0 na casa do Dortmund, 3-1 também na casa do Dortmund, 3-3 a última vez que o Dortmund visitou o Frankfurt. Tá? Ainda teve aqui mais um 2-1. Então perceba que das últimas vezes que o Dortmund visitou o Frankfurt, a gente teve um 3-3, um 2-1, um 3-2, um 2-1 e 1-1. Então é uma situação plausível de se esperar aqui um over 2,5. Outra situação plausível, ambas marcam. Cotação em 44 não é boa. Se for um pouco mais alta no live pode ser interessante. Para mim é bem provável que a gente tenha aqui uma possibilidade de ambas marcam. Se fosse o Dortmund favorito, eu já diria aqui que seria um favorito que pode se complicar. Como é o Frankfurt, a gente já imagina que pelo menos é uma cotação bem colocada. Olha isso aqui também que é curioso. O Frankfurt acelera bastante no segundo tempo, principalmente no meio da segunda etapa. E é um time que tem sofrido muito quando volta do intervalo. O Dortmund também marca nos mesmos momentos que o Frankfurt, mas ele sofre mais no final do primeiro tempo. Justamente aqueles 3 gols sofridos contra o Kiel foram onde? No final da primeira etapa. Então, para você que vai trabalhar, por exemplo, um Back Dortmund, um Lei Frankfurt, cuidado nos minutos finais do primeiro tempo, porque é onde o Dortmund tende a ser um pouco mais desatento, tá? Para mim, jogo pra gente ficar de olho em gols. 16h45 na Itália, 21ª rodada, Roma e Genoa. A Roma vem de 5 jogos sem derrota desde que perdeu para o Como fora de casa por 2-0, venceu e eliminou a Sampdoria por 4-1, deu uma goleada no Parma, empatou com o Milan fora de casa, venceu a Lazio no derby da capital e empatou com o Bolonha fora de casa, vencendo sim, pelo menos alguns últimos jogos do Roma com uma recuperação bem interessante, principalmente de alguns jogadores, né? Roma tem jogado muito melhor com o seu novo treinador e eu concordo com essa cotação de 1,55. Mas aí a gente tem que olhar que um jogo de futebol é feito de 2 equipes, né? Do outro lado tem uma equipe também. O Genoa não é uma das melhores equipes da competição, mas se a gente olhar, o Genoa está 1 ponto apenas atrás da Roma. Fora de casa, o Genoa teve 3 derrotas e 4 vitórias e foi uma das equipes que menos sofreu gol fora na competição. Quando a gente puxa o PDF de apoio, olha como o Genoa vem bem e eu gosto muito de assimilar esses últimos momentos. Eu elogiei a Roma, vem de 3 vitórias consecutivas em casa, mas olha como o Genoa fora de casa também não tem perdido. Isso é importante, né? 2 vitórias, 1 empate, mais uma vitória e mais um empate. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, mas a Roma também não é. É uma equipe que falha bastante em marcar, isso aí de fato é um problema, mas defensivamente ficou mais de 55% dos jogos sem sofrer gol fora de casa. Já o time da Roma até sofreu menos, porém sofre com um pouco mais de frequência. No aproveitamento de finalizações, a Roma também é superior. No primeiro tempo, temos uma Roma com mais vitórias, porém, o número de gols sofridos da Roma é maior, então o Genoa não produz ofensivamente, mas se defende muito bem. No segundo tempo, uma queda defensiva do Genoa. E aqui abre uma possibilidade, que é aquele cenário diferenciado, né? Ao invés de a gente olhar só para a cotação da Roma em 55, já imaginar quando que a Roma vai fazer esse primeiro gol no primeiro tempo, a gente pode pensar o seguinte: o Genoa ele é uma boa equipe defensiva no primeiro tempo, costuma jogar bem, fechado, e provavelmente vai tentar buscar um ponto fora de casa contra a Roma. Estando no meio da tabela, buscar um ponto fora de casa, pontuar fora de casa, é sim uma expectativa ótima para você se manter na primeira divisão, né? Então provavelmente tende a jogar de maneira mais fechada e compactada, explorando aqui ou ali um contra-ataque. Com isso, a Roma tende a ter mais posse e você pode até buscar uma possibilidade de back favorito na Roma ou até um layer per equipe em campo no Genoa. Mas, se conseguir de fato tomar poucos gols no primeiro tempo ou não tomar gol no primeiro tempo, abre essa possibilidade de você tentar buscar um gol da Roma no segundo tempo, aonde o time do Genoa sofre muito mais, sai de 2 para 9 e aonde o time da Roma marca muito mais, sai de 7 para 13, praticamente dobra o número de gols marcados à equipe da Roma. E olha só que curioso, o time do Genoa sofre bastante de cabeça e a Roma tem marcado nesse fundamento. A Roma sempre foi, né, um time muito bom de bola aérea, principalmente na época do Mourinho. E olha só onde a Roma mais acelera, nos últimos
últimos minutos do jogo, além dos primeiros minutos aqui da partida. E justamente aqui, se a gente somar, 64% dos gols sofridos pelo Genoa são depois do minuto 60. Então, se você pretende trabalhar num punching aqui a favor da Roma, quem sabe uma cotação mais elevada, com uma Roma empatando o jogo depois do minuto 60, não possa ser uma entrada interessante, ao invés de você se abraçar nessa Roma 1,55. E o risco aqui não necessariamente é a Roma tomar gol, pode acontecer, mas o principal risco, na minha opinião, é o Genoa se defender bem. E aí a Roma acabar ficando nesse empate. Quer ver os últimos jogos do Genoa fora de casa? Olha só, 0-0 com o Lecce, 0-0 com o Milan, venceu o Parma por 1-0, venceu o Udinese por 2-0 e venceu o Empoli por 2-1. Então é uma equipe que sofre poucos gols e que já conseguiu, principalmente contra o Milan, segurar um 0-0. Então se for para apostar na Roma, que seja com uma cotação um pouco mais elevada para assimilar esse risco de uma possibilidade de um Genoa mais defensivo, tá? Não vou te indicar a correção de preço aqui, porque eu acho que para a Roma corrigir o preço, né, subindo de maneira drástica e brusca nos primeiros minutos, o Genoa tem que estar jogando muita bola. Não imagino isso, tá? Mas podemos ter aqui, caso a Roma abra o placar cedo, até uma possibilidade de over 1,5. Também não vou colocar aqui um ambas marcam, porque acredito nessa dificuldade do Genoa. Pode acontecer de marcar, mas é mais difícil. Então fica mesmo um jogo para se trabalhar ao vivo. Benfica e Famalicão às 17h15, 1,18 a cotação do Benfica. Aqui fica aquele parênteses, né? Se você não tem metodologia para apostar nesse tipo de cotação, faça favor de não inventar moda, né? O Benfica perdeu o último jogo que fez dentro de casa para a equipe do Braga por 2-1, mas vinha numa sequência muito sólida, com 8 vitórias em 9 partidas na Luz. Enfrenta um Famalicão que não tem perdido tanto fora, 2 derrotas apenas fora de casa, vem de 2 empates. Muito provavelmente aqui a gente vai ter um Benfica dominando de cabo a rabo. O Benfica sai mais na frente do placar, não falhou em marcar nenhum jogo e fica mais de 55% dos jogos sem sofrer. Média de 3 gols marcados por partida e 0,56 de gols sofridos. Problema para o Benfica, apesar de sofrer pouco, o time do Famalicão tem marcado com frequência fora de casa, viu? 13 gols marcados, 11 gols sofridos. No aproveitamento o Benfica é melhor. No primeiro tempo, o Famalicão tem um nível defensivo parecido com o do Benfica, mas marca menos gols e tem menos vitórias. Porém, o número de derrotas é parecido. Então, é provável que o Benfica tenha superioridade, mas o Famalicão não toma tantos gols a mais do que o seu adversário. No segundo tempo é onde o Benfica desempenha o seu melhor futebol. 16 gols marcados, nenhum gol sofrido, nenhuma derrota e quase 80% de vitória. O Famalicão continua mais ou menos ali na mesma pegada do primeiro tempo, só que aí enfrenta um Benfica muito melhor, tá? Cuidado, aqui não tem como a gente evitar tomar esse tipo de gol, mas vale mencionar que o Famalicão é uma equipe que marca muito finalizando de fora da área, tá? Provavelmente deve tentar esse fundamento. Já na parte defensiva é um time que sofre bastante de cabeça. O Benfica tem marcado a maioria dos seus gols no meio do primeiro tempo. Então, para você que vem para trabalhar um back favorito, ficar de olho no momento que o Benfica acelerar, se estiver dentro ali do meio do primeiro tempo, vale a pena ficar de olho nessa possibilidade. Olha só a quantidade de gols que o Famalicão sofreu nos minutos iniciais. Então, esse back favorito com gol do Benfica até os 30 pode ser interessante. Agora, entre esses momentos, do início do jogo até os 16 e depois dos 30 até os 45, o Benfica costuma tomar gol, né? Então, se você tiver ali nesse back favorito, cautela, tá? Mas ficando de olho pode ser interessante. Aonde o Benfica volta a marcar? Nos minutos finais. Então, esse jogo aqui, sinceramente, ele pode te entregar de duas maneiras. Ele pode te entregar um back favorito no trade para você estar a favor do Benfica. Se você vai pegar o gol do Benfica ou não, faz parte, tá? O gol, geralmente, nesse tipo de metodologia, ele é importante, mas a gente pode dizer que ele é uma consequência. O mais importante para quem trabalha no back favorito não é especificamente pegar o gol, mas é estar em boas posições para que o mercado se mexa menos contra você e que você fique exposto ali nos momentos de superioridade. Pode te entregar isso. Talvez o Benfica não marque. Mas, se você é um punter, também pode te entregar uma boa opção ou numa vitória do Benfica no HT, nesses minutos que eu falei, ou numa possibilidade do Benfica também marcar lá no finalzinho. Vai que o Famalicão consegue um gol cedo e se protege até o final, você pode pensar numa dupla chance ou no empate anula do Benfica, ou até a possibilidade do Famalicão segurar o jogo até lá no final do jogo, aonde o Benfica costuma marcar com mais frequência, né? 37% dos seus gols nos minutos finais mais os acréscimos. Então, também, para você que não gosta desse tipo de cotação tão baixa, uma possibilidade de pegar esse back favorito no Benfica com uma cotação mais elevada, tá? Quer trabalhar o mercado de gols? O Benfica tem uma média de 3 gols marcados por jogo, Benfica na frente, de preferência com 1 ou
ou 2 gols de diferença, aí abre-se a possibilidade de trabalhar a favor de gols. Fora isso, eu acho que é um jogo mais para ficar ressabiado, né? Porque o Famalicão sabe que empatar fora de casa é um bom resultado. Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo, meu parceiro, que ó, agora tá me servindo essa camisa, ó que bonita, para você acompanhar os jogos complementares. Vou deixar aqui embaixo também o link da minha parceira Betfair, se você não tem conta por lá, sigo pegando os feedbacks de vocês e passando para o pessoal da Betfair, e provavelmente hoje ainda vou gravar alguns outros tutoriais sobre problemas técnicos que a gente vai tentar resolver juntos, eu e você, que você pode estar tendo na sua conta. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos, faça com responsabilidade. Vejo você amanhã, combinado? Até a próxima.